Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Bom, hoje estamos aqui continuando na série Tragédias e Proezas ao Falar em Público, com a quinta dica para você ter êxito nas apresentações. Uma verdadeira tragédia é quando as pessoas perdem o foco. Elas começam a falar de uma coisa e de repente o assunto vai para uma outra linha de raciocínio e você que está ali para ouvir alguém falar de apresentação, de falar em público, começa a falar de repente que o pneu furou, que a chuva atrapalhou, que uma série de coisas aconteceram na vida dela e ela teve um caos e não teve como fazer o vídeo de uma outra forma. Enfim, não tem nada a ver, não faz sentido. Tá? Toma muito cuidado quando você for falar e manter a constância naquele assunto. Manter o foco é de extrema importância. Você vai falar de um assunto, de conteúdo para alguém, você precisa estar certo daquilo que você vai passar para a pessoa. É importante ter alguns relatos, algumas situações para passar. De repente alguém deu alguma ideia, de repente alguém falou algo e o assunto fugiu um pouco, até aí é natural. Mas você que está à frente precisa retomar o assunto, precisa trazer de volta, para que não fique uma coisa sem sentido. Tem pessoas que a gente encontra, tem pessoas que a gente conhece, que eu posso falar, tem pessoa que eu conheço, que ela começa a falar, sei lá, de abacaxi e termina falando do filme do Rocky Balboa. Acho que é Balboa que fala. E ela entra no assunto como se fosse uma coisa mais natural do mundo. Ela sai de um e vem para o outro. E normalmente essa pessoa ela não deixa você ir embora. É aquela pessoa que fica falando, ou seja, ela não tem foco, mas ela tem um objetivo, te manter ali. Perceba como isso é ruim. Quando as pessoas começam a falar de alguma coisa e elas fogem do foco. Né? É muito comum a gente reparar também, tem o outro lado, aquela outra pessoa que de repente vai mudar de assunto. O que ela faz? Ela faz o básico, fala, pessoal, deixa eu mudar um pouquinho de assunto, lembrei de tal coisa, isso aqui tem a ver um pouco, ou talvez não tenha muito a ver, mas queria falar sobre isso. Então é importante você demonstrar para a plateia que você vai sair de um assunto, mas que faz sentido, ou que tem a ver com aquilo naquele momento. Às vezes eu estou aplicando alguma aula, e eu estou falando de alguma coisa e tal, e alguém vem falando de algo que de repente foge um pouco daquela linha. Né? Eu não posso falar, fica quieto, não tem nada a ver. Você não pode ser um cavalo, né? Mas você pode concordar com a pessoa e falar, pessoal, fulano deu um exemplo aqui, foge um pouco da nossa linha, mas uma parte disso aqui tem a ver, então aí você retoma. Tá? Estou dando um exemplo do que acontece comigo, mas é importante que você tenha isso no seu dia a dia. Você sabe qual que é a sua tarefa, o que acontece. De repente, o que pode acontecer? O que pode acontecer para sair o foco? Você pode ter, entre a plateia ou entre as pessoas envolvidas numa reunião no grupo, aquele engraçadinho que quer sempre contar uma piada ou quer chamar atenção. Aquela pessoa que quer falar de problemas e colocar o foco como se ela fosse vítima porque ela não conseguiu fazer as coisas. Aquela outra pessoa que prefere falar de um outro alguém que não está ali para se defender. Enfim, eu fico por aqui. Esse é o nosso quinto vídeo da série. Eu ia falar errado, eu ia falar proezas e tragédias, mas na verdade é tragédias e proezas ao falar em público. Um grande abraço. Quer saber mais? Quer ter mais desenvoltura? Quer mais ter segurança? Acesse o site www.falempublicoja.com.br. Eu vou para lá e a gente se vê. Vou para lá, para onde que eu vou? Eu vou embora. Até mais. Tchau. Pode ser alguém ao fundo ligando uma máquina para atrapalhar o seu áudio na hora que você está fazendo uma apresentação, gravando um vídeo, o que vai te deixar muito incomodado. Mas eu preciso gravar o vídeo.